Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! Olá, todos sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Laços Além das Fronteiras. Hoje nós temos uma convidada muito especial, vou estar chamando ela aqui, a Lívia. Oi! Olá, tudo bem? Estou no carro porque não ia dar tempo de chegar em casa. Não, tudo bem. E aí, obrigada, Lidiane, pela sua presença aqui. Todo mundo aguardando você, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, muito importante, né, para os imigrantes. Então, vou te apresentar um pouquinho, Lidiane, e a gente começa a conversa. Então, a Lidiane é enfermeira obstetra no Brasil e atua no Canadá como uma conselheira no centro comunitário. Working Women Community Center. 2 anos, né, a Lidiane trabalha lá oferecendo suporte e orientação para cuidadores imigrantes relacionado com visto de trabalho, por exemplo, e tantos outros benefícios. Além disso, a Lidiane também já desenvolveu trabalhos junto à comunidade aqui no Canadá, como a Igreja Adventista em Toronto, e acompanhando famílias nos seus processos de adaptação e acolhimento, né? Então, muito prazer mais uma vez, obrigada pela sua presença. E aí, para a gente começar, você pode contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e depois a gente vai entrando mais no assunto relacionado aos serviços, né, que o centro comunitário oferece. Eu vou contar só um pouquinho da minha história, né? Você já falou que eu sou enfermeira no Brasil. Vim para o Canadá em 2019 e com meus 2 filhos também, com a família, né? Que é o foco da live de hoje. Vim para o Canadá em 2019, vim com visto de estudo, os planos mudaram, mudei para a questão do visto de trabalho. Enfrentei muitas dificuldades no início, inclusive por falta de informação, e teve centros que me ajudaram, que é o caso do abrigo, né? Porque eu tive muitas dificuldades de colocar meus filhos na escola e que depois a gente até pode falar um pouco sobre isso. Sim. Porque eu estava com visto de estudo de um college de outra província. Então, os boards de Ontário, de educacionais de Ontário, não estavam aceitando que eu matriculasse meus filhos, porque eu estava com visto de estudo vinculado a um college que não era de Ontário. Então, assim, o centro comunitário me ajudou na época a colocar, né, que é o abrigo, colocar meus filhos na escola. Imigrei e estou 2 anos trabalhando nessa área com newcomers, né, que é os novos chegados, né, que a gente chama, servindo newcomers lá no Working Women. E a minha trajetória no Canadá basicamente é essa. Que bacana. E é interessante você trazer isso, porque isso vai muito de encontro com o objetivo, a sua trajetória, né, como a trajetória de muitos imigrantes, vai muito de encontro com o objetivo desse podcast, que é trazer informação. Então, você passou os desafios, né, a dificuldade de entender melhor como as coisas funcionam aqui. Eu passei e provavelmente a maioria das pessoas enfrentaram algum desafio, né, de entender o funcionamento do novo país, saber aonde ir buscar as informações. Então, isso é fundamental para o processo, porque o processo de imigração já é muito estressante por si só, né? São muitas mudanças, tem muitos ganhos, né? É uma experiência que traz coisas muito positivas, mas como parte da vida, como tudo na vida, também traz seus desafios. E um dos maiores desafios é a gente não saber aonde ir, né? Não entender muito bem como é que funciona. São muitas coisas novas. E esse aspecto da escola, né? É um ponto muito importante quando são famílias que migram, né? Tem vários tipos de situação de imigração, né? Então, às vezes as pessoas vêm solteiras, ou vêm casais, ou vêm em família, e cada uma vai, pelo contexto de vida, vai estar necessitando de coisas diferentes.
Então, é muito importante você ter pontuado isso. Se você puder, então, falar um pouquinho, sim, da sua experiência, né? Como é que foi esse processo. A sua filha tinha quantos anos quando você... Eu tenho dois filhos, dois meninos, eles tinham 9 e 10 anos quando eu cheguei aqui, né? Uhum. E eles tiveram que passar um tempo fora, tipo, estudar fora da escola, porque, como eu falei, eu tinha que esperar, porque eu acredito que você já sabe disso, que às vezes a criança precisa perder o status para frequentar a escola. No meu caso, meus filhos não perderam o status, mas eu tive que esperar o primeiro visto de estudo vencer para que meus filhos pudessem entrar na escola. Entendeu? Aí eles entraram como se fossem sem status através, como eu disse, o abrigo na época me deu suporte com isso. Ela me falou que a gente infelizmente tinha que esperar o visto vencer para entender que não tem status, porque ou você estuda quando os seus pais, né, a criança no caso estuda quando os pais têm visto de trabalho, estudam, ou quando tem o visto expirado, né? Que a gente chama quando fica sem status. Né? Isso. Então, tentei essa dificuldade, enfrentei a dificuldade também da questão da aplicação da residência. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre isso nas próximas perguntas, mas eu só vou dizer um pouco do que eu faço lá, né? Porque eu sou contratada para servir home care workers, né? Caregivers, né? Os cuidadores, né? Pode ser não cuidadores no sentido, porque eu sou, tipo, a partir do momento que eu sou mãe, eu sou uma cuidadora, né? Mas nesse caso, são os cuidadores que estão com visto de trabalho e são empregados pelas famílias aqui no Canadá, né? Então, a minha função é essa, e eu dou suporte ao time de settlement, né, que tem a Anabela, que ela é bem conhecida, né, porque ela já está 25 anos no centro. Aí eu dou suporte a outro time que tem várias conselheiras, e não só na localização que eu estou, mas em outras também. Mas o meu foco maior é esse. Eu imigrei como cuidadora, e na época, essa minha função já existia no centro, de ter 2 pessoas que davam suporte a cuidadores, com treinamento gratuito, com sessões de informação, com aplicação de residência. E na época eu apliquei minha residência sozinha, porque é muito caro, né? Você pagar um consultor ou um advogado de imigração, e acabou que eu fiz sozinha esse processo. E o centro fazia isso. Eu poderia ter tido suporte do centro e ter evitado, inclusive, de ter cometido alguns erros na minha aplicação. Entendeu? E depois eu mandava o erro e eu tinha que corrigir, às vezes, e isso atrasava mais o meu processo. E, enfim. Então, assim, tudo por falta de informação. Exato, por falta de informação, Mas agora estamos aqui, você vai poder contribuir muito com as informações para quem já está ou para quem está chegando, né? Então, você já adiantou informações muito importantes. Para quem não está no Canadá, está em outro país ou até mesmo no Brasil, né? É interessante a gente retomar um pontinho aqui do que você trouxe. Existem vários tipos de vistos, né? Para poder ir para um país. E cada país também pode ter as suas variações. Né? Então, é muito comum as pessoas conhecerem o visto de turismo, né? Ou visto de residência permanente, né? Que é como se nomeia aqui no Canadá. Imagino que em outros países talvez possa ter outro nome, mas fica sempre pensando nisso. Ou eu chego lá com o direito, que é o visto de residência permanente, que me dá todos os direitos de um cidadão, ou eu chego lá com visto de turismo ou com visto de estudo também. Desculpa, tem esse terceiro que é muito comum. Mas existem outros tipos de vistos. E aqui no Canadá, em especial, tem esse visto que está dizendo que é para pessoas que vão exercer a função de cuidador, que pode ser tanto de crianças quanto de idosos, se eu não me engano. Ou pessoas com isso. Existia um programa, o programa está pausado no momento, né, que é justamente essas pessoas que eu sou contratada para prestar, né, suporte. Existiam programas, ele está pausado no momento, que você poderia, que eu imigrei, que você poderia aplicar de fora do Canadá e receber uma oferta de uma família canadense, aplicar de fora do Canadá e já vir com visto de trabalho, ou você aqui de dentro poderia aplicar também ou como turista ou como estudante ou visto de trabalho, que às vezes você tem um visto de trabalho que vai expirar e a família pode te dar essa oferta. Então, existe esse programa, mas no momento ele está fechado.
Ok. Ele abriu ano passado, 31 de março, fechou em 5 horas, porque acabaram as vagas. Demanda grande. E a imigração anunciou em dezembro, acho que foi de 19 de dezembro, que eles não iam abrir esse ano. Ok. Tá tendo muita. A gente está num período, acho que mundial, né? Assim, onde as políticas imigratórias estão passando, né, por por mudanças. grandes, muitas mudanças, né? E tendendo a restringir o número de vistos, Isso, exatamente. possibilidades, né? Até por questão econômica, acho que o mundo todo tem sido impactado, né, por essas questões. E o Canadá, apesar de ter uma política mais aberta ao imigrante, também está passando por essas dificuldades, né, por esses desafios. Mas é interessante que existe essa possibilidade, né, que no momento é fechado, mas que muitas pessoas vieram assim. E aí o centro comunitário que você trabalha, ele dá um suporte a essas pessoas, então, para ajudar no processo dela. Né? Também, é o meu, como eu disse, o programa que eu trabalho, né, que é o Caregiver Support Program, eles são 2 pessoas que dão suporte a caregivers, né? É porque a gente hoje chama meio que home care workers, porque às vezes quando você divulga como caregiver, aí às vezes vem os pais e tudo mais, mas assim, inclusive, acho que por isso que o IRCC mudou o nome do programa, colocou Home Care Workers para ficar aquela coisa bem focada que é os trabalhadores, né? Uhum. Então, a minha função é essa, mas como eu disse, eu dou suporte para Settlement, a gente faz várias outras coisas lá, né? Uhum. Várias outras coisas, como inclusive a gente serve imigrantes que muitos centros não servem, não servem, é o estudante que não, o imigrante que não tem status ou está como visitante também. A gente não tem direito a tantos benefícios. Mas, por exemplo, uma extensão de visto de visitante, a gente ajuda no preenchimento do formulário e tudo, a submeter a aplicação online ou por papel, entre outros. Bacana. Eu quero avançar aí falando, porque eu quero Sim, vai surgindo aí. As perguntas. Sim, mas tá ótimo. A ideia é essa mesmo, que seja uma conversa. Então, à medida que você for lembrando de coisas que são importantes, pode estar trazendo. E aí você já trouxe uma informação muito importante, né? Que o centro comunitário que você trabalha, ele dá assistência também para as pessoas, independente do status que ela tem. Isso, exatamente, independente do status. Se for cidadão canadense, se for residente permanente, se for visitante ou sem status, ou refugiado, ou convention refugee, que é aquela pessoa que já teve a aplicação de refúgio aprovada, a gente ajuda a submeter para residência, a estender visto de trabalho também. Se a pessoa tem direito e consegue, hoje em dia, você com o status de visitante você não consegue mudar para um visto de estudo ou trabalho dentro do Canadá. Mas se você tem um visto de estudo ou trabalho, você consegue mudar para um visto de trabalho. Então, se a pessoa tem esse LMIA, né, acho que as pessoas já ouviram falar muito aqui, que é o Labor Market Impact Assessment, você tem essa documentação também, a gente ajuda a aplicar para o visto de trabalho. A gente ajuda com renovação de cartão de residência permanente, com aplicação de cidadania canadense. Humanitário, você tinha comentado também? Humanitário a gente não ajuda, mas a gente dá informação. O que a gente não faz, a gente consegue encaminhar essa família, essa pessoa, para outros centros que prestem o tipo de suporte que ela precisa. Perfeito. Excelente, excelente. Então, esse é um dado interessante, muito importante, na verdade, né? Assim, que é como você está dizendo, às vezes as pessoas não sabem aonde procurar, ou quando encontra acesso à informação no aspecto relacionado a visto, se for pagar o particular de um consultor, vai ser um valor alto, né? E o centro que você trabalha, ele oferece gratuitamente. Oferece gratuitamente. O cliente só paga as taxas da imigração, da aplicação. Que já é um custo mesmo dele. É um custo para o centro comunitário. Isso, que é diretamente pago no site da imigração. Não pago por nós, né? Então, isso é muito bom. Obviamente, dentro do serviço que vocês oferecem, vai ter algumas diferenças do tipo de benefício ou de serviço que a pessoa vai acessar de acordo com o visto dela, né, de acordo com o status dela, mas, de modo geral, vocês conseguem atender um número grande de pessoas. Não, talvez, independente do visto, nem todos vão ter acesso aos mesmos serviços e benefícios, mas, dentro do que é possível, vocês vão estar dando assistência mesmo para quem está sem status, pelo que eu entendi.
Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. Uhum, muito, muito bom. E aí, o departamento que você trabalha, você tem esse foco, né, de trabalhar com os caregivers que trabalham nas residências e também dar essa assistência para a pessoa que está chegando agora. Mas o centro comunitário é grande, né? Tem outros departamentos que podem dar assistência em outros tipos de serviços ou situações, não é assim? Tem sim, tem sim. A gente tem um programa chamado On Your Mark, que ele é um programa de tutoria, né? Uhum, Que ele dá, ele linka, né? Ele conecta as crianças que estão passando por dificuldade até com o idioma e tal, esse ajuste, essa adequação aqui com a educação do Canadá. uhum, Ele liga voluntários, professores voluntários, para essa criança ter acesso à tutoria na uhum, matéria que ela está com dificuldade. A gente tem um programa chamado HIP Program, que é um programa que atende mães jovens que tem programas assim, programas de arte e tal, que dá esse suporte para mães que são jovens. Se eu não me engano, é até 28 anos de idade. E era até 28 e agora até 34. É, se eu não me engano. E crianças até de 4 a 6 anos. Ah, Esse legal. tipo. A gente tem o link, né, que é justamente para inglês como segunda língua. Uhum, Infelizmente, não são todos que têm acesso, né? Mas, uhum, assim, o residente permanente, ele tem acesso nessa questão aí, é só o residente permanente. A gente tem o ESL, a gente tem classes de cidadania também, né? Porque quando você aplica para a cidadania, se Vai ter você que fazer o teste, né? isso, até 55 anos, né? Você tem que fazer o teste. Então, a gente tem Uhum. as classes aí da cidadania para que você Legal. preste a prova, né? Porque, se eu não me engano, tem que acertar 16 questões agora. A gente tem essa classe de cidadania, né? Para a prova de Uhum. cidadania, que é a preparação para a prova de cidadania. E aí, espero que eu não Uhum. esteja esquecendo nada. Uhum. Mas a gente tem o Food Security também, é, que é justamente para ajudar, tipo, eles trabalham com horta, com essa questão de segurança, insegurança alimentar, né? Uhum. Então tem muito, agora, o período de inscrição, se eu não me engano, acaba agora em maio, e eles fazem o plantio e tal, e depois fazem a colheita e dividem entre as famílias. É um projeto muito Muito legal, bacana. no terreno de igreja católica, que eles fazem plantam todo ano. E Uhum. tem, inclusive, um festival, quando é essa colheita, aí tem um festival, todas as famílias vão e dividem toda a colheita. Que bacana. Que É, bom. Nesse momento que fica cada vez mais necessário, né? Com a questão socioeconômica, né? e Infelizmente, né? A questão aumentaram muito os números de acesso, por exemplo, para food bank, né? Que é uma uhum. coisa que o food bank é importante falar, porque assim, todo mundo tem acesso, seja ele com visitante sem status, com status, todo mundo tem acesso, só é lógico ter o endereço no Canadá, se Uhum. cadastrar e a família que estiver passando por dificuldade consegue acessar toda semana. Não precisa comprovar status para acessar o food bank. Olha, que legal. Bom saber disso, né? Aí é uma informação excelente. O Food Bank, para quem está fora do Canadá, a gente poderia dizer que É um é uma banco instituição. então, é um banco de comida que chama. Agora, porque não tem nada parecido no Brasil, assim, que a gente Tem, não tem nada. Mas geralmente, vamos dizer assim, os centros, a maioria deles eu acho que são em igrejas católicas, né? Mas, assim, voluntários vão lá e tem doação de vários supermercados, né? Que eles uhum. doam aquela comida para lá e os voluntários separam essa comida em sacolas e tal, e dependendo da quantidade de membros da família que você tem, você recebe aquela quantidade de comida, vem de tudo. Frutas, vegetais, leite, carne, tudo. E você pode pegar. Eu não sei qual é o critério, mas assim, parece que quando é família de 4, você pode pegar toda semana. E quando a família é menor, é uma vez a cada 15 dias. Uhum. Mas assim, mas aí só é digitar Food Bank que vai aparecer o mais próximo de você, pode se cadastrar, é bem tranquilo. Tem várias regiões, né? Tem, De, tem muito.
de Toronto, não sei se é o Canadá todo, tem esse programa. Eu acredito que seja o Canadá todo. E é um programa muito importante, porque ele auxilia mesmo as pessoas terem acesso, né, à alimentação, né, de se a cesta básica. A cesta básica, pronto. A gente estava pensando, é basicamente isso, a cesta básica. Cesta básica, e aí todo mundo pode ir lá, né, obviamente pessoas que estão com uma necessidade, apesar que eles não vão conferir a renda, salário, né, mas é um programa que tem o objetivo de ajudar as pessoas que estão necessitadas, né, independente do status dela. Então, faz a inscrição e pode, de acordo com a periodicidade que eles vão determinar, a pessoa pode ir lá e ter acesso a pegar alguns alimentos, né? Muito bom. Isso é muito necessário. Muita gente não sabe, porque às vezes a pessoa acha que como eu estou sem status, eu estou... como visitante eu não consigo. Não, você consegue. E não atrapalha. Ah, tá, uma coisa que uma vez um cliente me perguntou, porque falavam entre... Os amigos dele falavam para ele que isso atrapalharia ele no processo de residência no futuro. Ou a extensão de visto, o que fosse. E não atrapalha, não tem ligação. O Direbanco não tem ligação com a imigração. É uma instituição não governamental, é para dar assistência. Exatamente, vai dar assistência, seja aquele quem for. Okay. Sem investigar nada, né? Sem investigação. É isso que eu quero deixar bem claro, porque muita gente precisa e deixa de pegar porque é informado que pode ser deportado por causa disso, por exemplo. Dentro do que a gente conversava um pouquinho antes da preparação, eu lembro que você comentou sobre, às vezes, as famílias terem direito ao benefício de auxílio à criança, se eu não me engano. Isso só para quem tem visto de trabalho. Você pode explicar um pouquinho? Isso, exatamente. E também você tem que morar 18 meses na província de Ontário, no caso em Ontário, e ter declarado pelo menos o primeiro imposto de renda, porque esse valor é calculado na renda da família, na renda familiar. E a gente ajuda também com esse tipo de aplicação lá. Preenchimento do formulário é bem complexa a aplicação, mas a gente ajuda com o preenchimento do formulário, organizar tudo bem direitinho, e você pode, se a pessoa tiver uma conta no CRA, só anexar lá o pedido, ou pode ser enviado por correio, né? E a gente ajuda com esse tipo de aplicação também. Então, as famílias que têm crianças, você sabe a idade? 12? Qualquer idade até 18. Até 18, olha, ok. Então, famílias que têm crianças até 18 anos e que contribuem, né? Que tem visto de trabalho e contribui com a questão de imposto, digamos assim. Isso. Pode aplicar para esse benefício. Aí vai ser calculado de acordo com o valor da renda familiar. Exatamente isso. E aí a criança recebe esse valor até completar 18 anos. Olha só, que bacana. E aí, considerando que é para quem tem visto de trabalho, então não é só para residente permanente. Então, por exemplo, aquela família que vem estudar e um está trabalhando e o outro está estudando, eles teriam direito também. Mas só quem tem direito o child benefit são essas pessoas. Teve declaração, teve status aqui dentro, né, como trabalhador ou residente, você tem direito. Declarou a primeira vez, você tem direito. Tem direito. Tem algumas pessoas, eu já estava até participando de um grupo de profissionais que trabalham também com imigrantes, e aí uma pessoa comentou lá, e eu lembrei, assim, vou perguntar para a Lidiane. Por exemplo, tem muitas pessoas que estão no país e às vezes não estão aí, estão fora, perderam o status, mas está trabalhando e contribuindo com o imposto, faz a declaração de imposto de renda. Essas pessoas teriam direito também de aplicar para esse benefício ou não? Só aquelas que têm o documento de trabalho mesmo? Isso porque precisa ter um SIN number oficial. Okay. Essas pessoas que conseguem declarar o imposto, por exemplo, existia uma maneira que eu não sei como era que conseguia, mas eu acho que era através da União, por exemplo, que se conseguia um número provisório que você consegue contribuir. Hoje parece que não se consegue mais. Aí são SIN numbers oficiais, né? Você tem você tem que se cadastrar no CRA. Quando a gente, por exemplo, quando eu era trabalhadora, a gente se cadastra no CRA, a gente envia o nosso visto de trabalho. E quando o visto de trabalho
expira, eles param de pagar. Você tem que mandar um novo visto de trabalho, entendeu? Porque é só enquanto você contribui que você tem direito. Tá ligado ao visto, a contribuição pelo visto de trabalho oficial. Isso, ou residente, mas aí você precisa ter um SIN-number, né? O SIN-number, deve ter gente do Brasil, é o CPF, né? Como se fosse o CPF daqui. E é, inclusive, com 6 números, né? O da gente tem 2 a mais, né, no Brasil. Mas é bem parecido até a colocação é parecida. Sim. E ele é utilizado também para a questão de trabalho. Normalmente eles pedem o número de SIN-number, né? Para confirmar. Você tem que se cadastrar. Toda vez que você pega um visto de trabalho, você tem que mandar a aplicação do seu SIN-number. Cristina, eu já vou responder a tua pergunta. Mas aí você precisa de uma aplicação sempre do SIN-number. Se você se tornar residente, quando você está com visto de trabalho, você pega um SIN-number temporário que começa com 9. Quando você muda para permanente, você muda o SIN-number. Você tem que fazer uma nova aplicação de SIN-number para pegar um novo SIN-number. É um cadastro diferente. Então vamos responder aqui a Cristina. Obrigada, Cristina, pela pergunta. Ela está perguntando: tem algum programa que se aplica para quem tem mais de 69 anos? E estou aqui porque minha filha tem um bebê de 1 ano e 10 meses e está grávida novamente. E eu dou esse suporte para ela. Ela tem 60 anos. Então, o programa que poderia aplicar, né, mas ele está fechado no momento, e é o Parents and Grandparents. Infelizmente, ele está fechado. Não tem, geralmente, não é que você já aplica e já recebe a residência direto, não é bem assim. Quando ele abre, a sua filha lhe cadastra porque ela vai ser seu sponsor, ela lhe cadastra nesse programa e você espera um sorteio, e dependendo desse sorteio, eles te enviam o convite para se tornar residente, né, para aplicar para residência permanente. E a outra maneira não seria imigrando, a outra maneira seria a aplicação de um visto que é o Supervisa, que tem que ser aplicado, infelizmente, de fora do Canadá, e você pode até ficar 5 anos aqui sem fazer extensão nenhuma. 5 anos. Aí ele ajuda mais nesse aspecto da segurança do tempo de estadia, digamos assim, mais de não ter uma negativa, porque, por exemplo, se a gente fica submetendo, não é o caso, assim, normalmente, quando você está ajudando a sua filha aqui. Normalmente, eles, inclusive, dão até mais tempo. Você aplica aí para extensão, eles dão 1 ano. Aí você aplica para extensão, e eles dão mais tempo, e assim vai. Porque eles entendem isso, eles entendem que os pais, né, no caso, os avós, estão dando suporte para o cuidado com o neto. Sim. E quando abre esse primeiro que você falou, infelizmente, não tem previsão. Não tem previsão, né? Mas é as chances de no futuro reabrir, né? É um programa antigo já, né? Nós temos que sim, porque eu sou uma das que estou esperando ele. Sim. Eu estou esperando ele para aplicar para os meus pais. Para os seus pais. Aí a diferença desse primeiro que ela falou, que é do sponsor, e esse segundo que você mencionou, é a questão de acesso aos direitos, eu imagino. A diferença do Parent and Grandparent, quando você recebe um convite, você vai aplicar para sua residência, se tornar residente e ter direito a tudo. Ter direito a tudo. O serviço de saúde pública. O Supervisa, infelizmente, não. O Supervisa, inclusive, para você submeter de fora, você tem que pagar antes, eu não sei se mudou as regras, tudo muda todo dia, mas você teria que pagar 1 ano de seguro saúde para submeter essa aplicação de fora do Canadá e pegar esse visto de 5 anos sem precisar estender. Okay. De nada, Cristina. Sim, que é bom que a ideia é garantir a segurança da família, de quem está vindo, no caso do né, quando solicita esse requerimento aí, né, da assistência à saúde. Né? Isso. Tem outra pergunta aqui, o Rodrigo. Obrigada, Rodrigo, pela pergunta. Ele está perguntando: alguma assistência com relação à saúde, consultas médicas e exames? Se você tem visto de trabalho ou é residente ou é cidadão, você tem acesso ao ORIP aqui em Ontário, e nas outras províncias você tem acesso à saúde. Se você não tem algumas instituições que eles atendem pessoas que estão sem status.
Me dão um suporte bom, que você consegue acesso a médico da família e tudo. Tem alguns centros que tem isso. Ok. As consultas, você consegue ter consultas, né, ter acesso à saúde. Inclusive, tem gente que consegue até cirurgia. Eu já vi e foi gratuito, entendeu? Mas, assim, sim, essa tem que... possibilidade, sim, né? Tem que pesquisar quais são as instituições. Né? Isso, aí, se quiser depois, pode marcar, ligar para o centro, marcar, e uma das conselheiras pode te dar toda essa informação. Em relação às possibilidades de aplicação de visto para sponsors, além dos pais, né, os avós, quais outros tipos de sponsors existem? Você pode sponsorar o seu esposo ou esposa, né? Se você tiver uma união estável ou se você tiver casado com um canadense ou um residente permanente, você pode ser sponsorado por essa pessoa. Claro que existem os requisitos. Inclusive, geralmente, o centro tem essa seção de informação sobre sponsors. Ok. Você pode sponsorar uma criança que você adotou, ou o seu filho. Parece estranho o seu filho, mas é porque muita gente às vezes vem só, né? E os filhos ficam no Brasil. Por exemplo, eu tenho um cliente que os filhos deles ficou no Brasil. A ex-esposa dele faleceu e ele quis trazer as filhas. Aí a gente submeteu a aplicação, mesmo como ele é dentro do Canadá, está dentro do Canadá, e ele é cidadão, que pode ser residente ou cidadão, né, como eu falei. Eu ajudei ele a submeter essa aplicação de fora do Canadá. Inclusive, as filhas foram solicitadas o passaporte hoje. Então, provavelmente aí até final do ano elas já estão aqui com ele. Que bom. Então, é esse tipo, você pode sponsorar esposo, união estável, criança que você adotou, né? E um filho que já é seu. E só pode fazer esse sponsor, no caso, para crianças até 21 anos. Até 21 anos, no caso de criança. Ok, é uma idade até boa, né? Assim. Não, eu acho bem flexível, né? Sim. Até 21 anos de idade você consegue sponsorar o seu filho, né, no caso. Muito bom, ok. E aí, esse tipo de assistência, o centro comunitário oferece também, ou vocês recomendam? Não. A gente faz a aplicação. Ok, faz a aplicação. E residência para essas pessoas. Eu sei que por aí é um processo bem caro, com a gente faz o processo inteiro, lógico, que o cliente tem que fazer a parte dele, né? Fazer a parte dele com a documentação e tudo, com a informação. E a gente dá suporte, sim. Ele vai pagar só as taxas do governo, mais uma vez, que é, né, a taxa de residência e tudo mais, biometria e as taxas do governo mesmo, que são para esse tipo de aplicação. Sim. É uma economia grande, se for pagar com as taxas, né? Porque os serviços costumam ter... Aqui no Canadá, de modo geral, os serviços têm um custo alto, né? Um custo alto. Isso, né? Valorizado, né? Todo tipo de serviço. Exato. Que bom que tem essas iniciativas, né? O centro comunitário, ele tem uma ligação direta com o governo ou ele é não governamental e recebe incentivos do governo? Então, é como se fosse, ele é uma non-profit, né? Como se fosse, no Brasil chama, como se fosse filantrópica, né? Uma instituição filantrópica. E sim, ele recebe do governo, mas ele recebe também de outras instituições e ele também sobrevive de doação. É um centro bem antigo, né? Você sabe? Ele está fazendo esse ano 50 anos. Uau, 50 anos. É o aniversário do centro esse ano, 50 anos. Nossa, bacana, é importante esse tipo de serviço, né? Sim. E, normalmente, como que é a forma de entrada para ter acesso a serviços, orientação no centro comunitário? Normalmente, a recepção, você liga para lá ou você pode ir diretamente lá, né? Marca, por exemplo, a aplicação de passaporte a gente não faz. Se você chegar lá e dizer assim, eu quero aplicar para o passaporte, aí a gente não faz. Aí a recepção mesmo vai dizer, a gente não faz esse serviço e tal. Normalmente, assim, ele indica, esse lugar faz, tenta esse lugar. Mas tudo que a gente oferece, é só ligar para lá. Se não atender, porque às vezes a recepção está ocupada com os clientes, deixa uma mensagem de voz que eles retornam,
né? Às vezes, deixa até se for em português, pode deixar que normalmente a recepção ela não fala, mas ela entende muito. Aham. Quando ela não entende, ela chama a gente, né? Ou então manda um e-mail dizendo, liga para esse cliente, deixa uma mensagem, eu quero entender o que, que ele quer. Então, assim, Uhum. faz até sinal de fumaça que a gente vai tentar ajudar. Sim. Mas é isso, só é ligar para o centro, ou pode ir lá. É isso. Uhum. E aí é legal falar, né, você comentou da recepcionista, às vezes não falar em português, o centro comunitário ele tem um público de brasileiros e Spanish, né? Se eu não me engano, você tinha... Não, tem de tudo. Tem de tudo, ok. Inclusive, tem outras localizações que atendem conselheiros que falam árabe, falam. Ai, meu Deus, esqueci o idioma que se fala no Irã, esqueci agora. Ok. Farsi. Farsi. Farsi, a gente tem Farsi, tem árabe, chinês, tem uma lista. Ok, bacana. E aí, então, o idioma da África, tem tudo. Então, a gente atende todo tipo tipo, imigrante. Imigrante que está atendendo. Uhum. Aí, como ele atende essas comunidades diversas de imigrantes, costuma ter um profissional que fale a língua dessa comunidade, digamos assim. Isso. Uhum. E às vezes chega lá, por exemplo, como na minha localização não tem gente que fala árabe, por exemplo, se uma pessoa que fala árabe chegar lá e, tipo, se sentir mais confortável sendo servido por uma conselheira que fale árabe, ela vai, a recepção lá liga para a conselheira e já marca. Uhum. Entendeu? Tipo, ele vai ser servido no idioma que ele quiser. Se ele se confortável com o inglês, ele pode ser servido por qualquer conselheira. Uhum. Ótimo. É bom isso de ter profissionais de outras línguas, né? Isso é muito bacana. Porque, assim, a questão de aprender a falar a língua do país, ela é muito importante, né? Ela reduz bastante essa barreira linguística, mas tem um processo de aprendizagem, tem a questão, às vezes, da idade. Então, quando o governo, de modo geral, né, cria espaços onde as pessoas possam ter também profissionais que atendam em línguas diferentes, de acordo com as comunidades que existem aqui, isso é muito importante para a inclusão mesmo, né? Com certeza. Com certeza, mas é o que eu sempre digo também para os clientes, assim, se expõe e tal, porque principalmente do idioma, né? Porque é esse idioma que vai te levar a empregos melhores e tudo mais. Sim, né? Sim, é verdade. Nós temos outras perguntas aqui. Você queria comentar alguma coisa? Não. Ok. O Rodrigo está perguntando se tem assistência com advogados. Então, a gente não tem advogado, mas assim, dependendo do teu caso, existe sim suporte chamado Legal Aid, se você estiver aqui em Ontário, e existe esse suporte, só você precisa se qualificar. E necessariamente você não precisa ter status, ou ser residente, ou ser cidadão. Dependendo do critério de elegibilidade, você consegue, inclusive, como se fosse um dinheiro para te ajudar no teu processo. Olha, que interessante. E isso para qualquer tipo de situação, de causa, digamos assim? Ou... Não, aí o legal normalmente são casos assim, imigração, casos mais complexos. Não é como se fosse assim, sabe, no Brasil, eu não sei se tinha no Brasil inteiro, mas assim, em Recife, eu sou de Recife, né? Acho que o sotaque já entrega. Existia pequenas causas, né? Ok. Nesse caso, não é pequenas causas, são casos mais complexos. Ok. Bom saber. Aí vocês dão a orientação, assim, dá onde procurar, caso precisar. Sim. A Cristina está perguntando onde fica. Tem mais de uma unidade, se eu não me engano, né? Isso, tem mais de uma unidade. O que eu trabalho é na 533A Gladstone Avenue. É ali bem pertinho da Dufferin Station. Bem próximo. A Gladstone tem uma Tim Hortons lá perto, a Gladstone fica na frente da Tim Hortons. Quer dizer, fica de lado, né? A continuação dela vai para o outro lado. Mas é lá, 533A Gladstone Avenue.
Super acessível. E tá na região ali que é muito conhecida como região dos brasileiros, né? Apesar que os brasileiros também do português brasileiro, né? Aham. mas ainda tem uma concentração grande, né, de brasileiros ali. Tem sim. Tem bastante brasileiro lá. Uhum. Acho que atende bastante brasileiro. Sim, é interessante você falar que atende outras línguas também. Eu tinha a impressão que era só para pessoas que falam português e Spanish, mas não, tem todas as línguas. Que bacana. Tem sim. A gente tem gente lá que fala, eu acho que é Tui, é uma língua da África. E ela fala inglês e é o idioma dela. Então, ela também atende o pessoal que fala o idioma dela e tal, mas atende muito o pessoal do inglês e tal, vai para ela. E tem a Anabela, que fala português, né? E eu que falo português e inglês. Tem a Ana, que fala espanhol e inglês. A Camila, que fala espanhol. E como eu disse, em outras localizações aí tem outras localizações que tem muito esse público chinês e tudo mais. Aí as conselheiras que falam outros idiomas estão lá. Que legal. Pelo website, eu imagino que consiga encontrar essas localizações? Consegue, sim. Uma delas é na Victoria Park e Eglinton. E a outra é perto do Fairview Mall. Ok. E para ter acesso a esses serviços, tem algumas unidades específicas? Ou todas as unidades? Todas elas fazem umas, por exemplo, o que a gente percebe, algumas unidades têm, dependendo do imigrante, dependendo do público, tem alguns tipos de aplicação que são mais feitas em outras unidades. Por exemplo, a gente faz muito a questão da imigração, a questão de cidadania, a gente faz muito lá. Já em outras, geralmente, eles fazem certidão de nascimento, por exemplo. A aplicação de certidão de nascimento. Tem tipo, cada localização, dependendo do público, é de acordo com a necessidade do público. Mas a nossa é muito essa questão da... Estava enquadrada errada, né? A gente faz muito essa questão de, como eu disse, aplicação de cidadania, de aposentadoria, né? Que é o CPP, Canadian Pension Plan, entre outros benefícios. Excelente. Tem muitos benefícios e serviços que a população pode ter acesso, né? E o mais benéfico disso é de entender que, independente do status que a pessoa tem, né? Acho que isso é uma coisa muito importante para explicar. Obviamente, alguns serviços podem estar restritos a algum tipo de visto, mas é importante a pessoa procurar, né? Ir lá, se ela estiver necessitando de alguma coisa, ir lá e procurar para ver o que o centro consegue auxiliar, ou até mesmo conseguir um encaminhamento, como você tinha dito antes, né? Isso muitas vezes a gente não pode acontecer da gente não prestar o serviço, mas aí pelo menos você vai ter informação, né? Exatamente. Que faz um diferencial grande, né? Nós temos outra pergunta aqui. Você ia comentar alguma coisa? Não. Então, na verdade, a Cristina dizendo assim, obrigada, gostei das informações. Ela vai sair um pouquinho, tem outro compromisso. Ok, obrigada a você, Cristina, pela participação. O Rodrigo tem uma pergunta que ele gostaria de saber se é aberto a voluntário. A voluntariado. No website da gente tem lá, e você pode aplicar para voluntário através do website. E eu fiz voluntário lá. Eu fiz voluntário com Eu fiz voluntário também. Com a Sônia, que trabalha com as crianças, com esse projeto de acompanhar as crianças com... Biomark, né? Isso, Ai, que ótimo. Eu fiz 2 vezes, assim, tanto auxiliando a questão administrativa no período da pandemia, e também depois que eu consegui a minha licença, eu fiz workshop para os pais. Falando sobre a questão, né, de orientação parental, de regulação emocional dos filhos, muito bacana, assim. Nossa, que ótimo, que coisa boa. Eu também fui voluntária lá. Comecei como voluntária e depois aí apliquei para a vaga, né, minha vaga, e estou até hoje lá. E eu também usei dos serviços do centro comunitário. Logo quando eu cheguei aqui, uma amiga me indicou para lá. Eu participei de um grupo com a Anabela, que foi inclusive que me... Ela faz o grupo das mulheres. Isso, o grupo das mulheres, Todo ano ela faz. São 8 sessões, se eu não me engano. Todo ano ela faz. E é muito legal, né? Sim, é muito bom. Assim, eu tive acesso a muitas informações lá. Que aí já tem uma sessão a cada encontro tem uma sessão para informação. Eu acho bem legal mesmo. Ela já fez esse ano, inclusive.
Ah, já fez? Ah, ok, legal, é. Na época que eu fiz era mais no final do ano, mas muito Ela legal. fez em janeiro, se eu não me engano, esse ano. Rio de Janeiro. Uhum. E é muito importante assim a gente participar. Eu gosto assim, de ter essa informação. Eu acho que realmente faz muita diferença a gente saber a informação certa, né? Hoje a gente tem essa questão da internet, das mídias sociais, então a gente tem acesso a muita informação, mas nem sempre é a informação legítima, né? Nem sempre é a informação tão Uhum. confiável. Então, ir nos lugares, né, certos faz também a diferença para que tipo de informação a gente está acessando. E o bom foi que eu conheci o centro comunitário, a Anabela, no início, assim, quando eu cheguei aqui no Canadá. Então, foi muito bom, porque eu tive acesso a várias informações que foram me ajudando ao longo da minha trajetória aqui. Então, Que bom. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença, sim. faz muita. Infelizmente, eu passei por coisas aqui que eu teria sido evitado se eu tivesse o suporte que eu presto hoje. Uhum, pois é. E ainda tem alguns serviços que eu não sabia. Eu estou aprendendo aqui com você também sobre vários outros serviços, né? E benefícios que as pessoas têm acesso. Ou seja, sempre tem muitas informações aí para a gente Sempre. estar. Mesmo assim, como eu disse, se não conseguir ajudar, só a informação abre portas, né? Sim, exatamente. Exatamente. E no processo de migração, né, faz toda a diferença. Na verdade, assim, a informação sempre é muito importante. Se intensifica mais a necessidade de ter acesso a informações corretas quando a gente migra, porque a falta de informação é muito maior, né? A gente vai aprendendo como funciona o sistema de saúde, o sistema de educação no nosso país ao longo do tempo. Né? E quando É, você passa por alguma situação que você precisa de algo mais direcionado, aí você vai em busca, mas de certa forma você tem uma compreensão de como as coisas funcionam. Só que quando você muda de país, a gente não tem essa compreensão. As coisas funcionam de maneiras muito e diferentes, né? tudo é muito diferente. E aqui tudo é muito diferente, né? Assim. Uhum. Exatamente, muito diferente, né? Eu tô aqui ok, eu vou fazer 8 anos, né? É, e ainda tô aprendendo. Uhum. Pois é interessante isso que você traz, porque eu também tenho essa sensação. A gente vai mudando de fases na vida, né, no processo Exato. também de migração, e aí vão surgindo outros desafios, vão necessitando outras aprendizagens, né? Então, Uhum. essa oportunidade realmente ela nunca acaba, né? Ela vai É sempre verdade. se expandindo, complementando. Uma pergunta que eu gostaria de fazer é o que você observa de maior demanda da população brasileira que vai lá? Quais são as maiores dificuldades, como que você tem ajudado mais essas pessoas? Se você percebe um ou É dois muito, mais é muito, é muito misto, né? É muito misturado, assim. A maior demanda que a gente vê não tem maior demanda, assim. Não tem uma coisa específica. Hoje a gente tem, como eu disse, a gente tem muito brasileiro aplicando para cidadania, hoje em dia. Eu vejo muito bom. tem um movimento muito grande hoje da aplicação de cidadania, muito grande mesmo. Eu acho que saiu até algum dado esses dias nas notícias. Porque a gente vê esse movimento muito grande e realmente a gente sente isso lá. Não sei A se questão das pessoas ligando pedindo para aplicar cidadania. uhum. Eu percebo depois que eu tô lá também, a gente tem um movimento maior de brasileiros, né? Porque eu acho que é diferente, né? É diferente você ser servido no seu idioma, na sua realidade e tudo mais, é bem diferente, né? Uhum. Também. E a gente vê muito isso. A Child Benefit, eu ajudo muito cliente com Child Benefit. É, há muita aplicação de visto, de extensão de visto de visitante, tem bastante. Aplicação de visto de trabalho, né? A extensão por LMAE, renovação de cartão de PA. É meio que geral. Em geral, assim. Uhum. Legal. Meio que geral. Não tem uma coisa muito focada, não. Uhum, uhum. E na sua experiência trabalhando lá, quais são as maiores dificuldades que você observa? Para mim, a maior dificuldade hoje é um cliente chegar lá e querer ouvir da gente como é que ele vai migrar, às vezes, assim. E hoje em dia está tudo muito complicado, né? Uhum. A questão da economia, né? Não é que o Canadá não precisa de imigrante, ele continua precisando de imigrante, Mas é mas outro momento, né? eles estão tipo, né, fazendo shape, né, cortando as pontas para alinhar com o que ele precisa, né? Uhum.
Porque hoje acaba que está tendo, infelizmente, um índice de desemprego para jovens, para os jovens aqui que estão aqui, e justamente porque essas profissões que não exigem muitas qualificações, a gente está tendo tipo, mais gente do que as vagas, né? Uhum. Sim, é. Infelizmente. Então, às vezes acontece assim, muito cliente assim que já tentou de tudo e tal, e que às vezes chega lá assim, pedindo pra gente conversar com ele, dar uma notícia boa, ver o que ele consegue até para imigração e tal. É, só que hoje em dia está muito complicado. E muitas vezes também ajudar o cliente que está sem status. A gente fica muito de mãos atadas, né? Porque Sim, é muito limitado. Infelizmente, é muito limitado. sim, sim. É verdade. Ok, então a gente vai. Tem mais alguma coisa importante que você gostaria de trazer que eu não te perguntei? Ninguém fez a pergunta. Você acha que é legal de deixar aqui a informação? Eu achava interessante, mas eu não sei o número de cor, deixar o número do centro para quem quiser, né? Ligar para lá, marcar com qualquer conselheira. E muitas vezes a gente não consegue ajudar, mas, como eu falei, a gente pode te dar informação e às vezes a gente ajuda até, por exemplo, teve clientes que não conseguiram colocar a criança na escola e eu dei uma carta e tal, explicando para a escola, porque estava tendo um movimento muito grande deles não aceitarem a criança por causa dos vistos de múltiplas entradas. Hum, Estava tendo esse movimento muito grande, então o que a gente fazia era mostrar que o visto de múltiplas entradas não te dava o direito de ficar 10 anos aqui. E a gente escrevia uma carta nossa, né, do centro, com a assinatura da conselheira, e mandando, anexando, explicando que aquilo ali não dava direito de permanência. Porque, como eu falei, muitas vezes a criança só tem acesso quando está sem status, né? É, uhum. é, então, eu acho que é importante e às vezes a gente pode ajudar com outra coisa. Eu vou olhar o número aqui, porque o número eu não sei de Eu cor. estou pesquisando aqui também, pessoal. Achei o número aqui. 416-532-2824. Uhum. Pronto, pode mandar, pode ou ligar ou pode ir lá diretamente na recepção e marcar e a gente vai ter o maior prazer de ajudar. Uhum, perfeito. E é interessante, a gente está terminando assim, uns minutinhos. Você mencionou sobre essa questão da criança ter acesso à escola, independente dos estados, mas obviamente tem algumas condições, né? Você ressaltou que para a criança sem status, na verdade, assim, para a criança que os pais não têm visto de trabalho ou de residência permanente, né, para ela ter acesso à educação, o status dela tem que expirar. Se ela chegar como turista, tem que expirar 6 meses. Eu acho que depende, tem que ser Isso, tem que esperar. que Exatamente. são 6 meses que tem que. Mesmo se o visto dela era só para 3 meses, digamos assim, a entrada. Aí expirou, se às vezes, vamos dizer, acontece, quando você entra sem o oficial lhe parar, são 6 meses. Você já subentende que você tem 6 meses. Você tem 6 meses. Pode acontecer de um oficial na entrada te parar e dizer assim, você só tem até um mês. Uhum. É um bicho, se é através disso aí, você... muita gente, inclusive, eu queria dizer isso também, porque às vezes a pessoa diz assim, a criança tem que ficar sem status para ter acesso à educação. Não, é o primeiro visto vencer, entendeu? Porque no meu caso, por exemplo, o visto dos meus filhos, o primeiro venceu. Lembra que eu estava com, né, com visto de estudo e tal, mas eu tive que esperar o primeiro visto vencer. Eu fiz a extensão de visto, mas aí não foi. Coloquei o visto vencido, né? Eles não perguntam se você aplicou para visto ou não. Então, assim, não precisa ficar sem status para ter acesso, tá? Porque muitas vezes eu tenho crianças que os pais já conseguiram mudar para visto de trabalho e tudo mais, e a criança ficou sem status. Porque deixou sem status para estudar. Uhum. De De repente não precisaria. Não precisaria que isso tivesse acontecido, entendeu? Uhum. Mas é porque muitas vezes a pessoa diz, tem que ficar, deixa sem status para estudar. Não. Se você fizer a extensão, você não vai precisar aplicar a extensão. Você apresentar a extensão. Você apresenta o visto que expirou. Entendeu? Sempre oriento também, hoje em dia, não ficar sem status também.
Uhum. Sim, não é recomendável, uma vez Não, que a infelizmente pessoa está não. nessa situação, considerando principalmente os direitos da criança, né? Exatamente. Existe essa possibilidade, né, de garantir que a criança tenha acesso à educação. Isso por lei, é uma lei talvez até meio que universal, não sei, né, das crianças terem acesso. Sim, Uhum. sim. E você sabe dizer qual que seria, numa situação dessa, qual que é a recomendação? Assim, os pais, eles vão direto na escola, tem um outro caminho que eles fazem para chegar quando está nessa condição? Vão direto normalmente direto na escola. Aí a Uhum. escola vai dizer se é elegível ou não e tal, mas normalmente direto na escola. Se não for lá, você pode ir direto no board, né? Se você se for católico, no board da católico, né? E se for público, vai no Uhum. board da pública. Ok, ok. Uhum. E aí o católico, a criança que tem que ser batizada na igreja católica ou o requisito é os pais também? Não, a criança não precisa ser batizada. Um dos pais precisa ser batizado na igreja católica para ter direito a estudar, né, no TCDSP. Ah, ok. E se nenhum dos pais forem, não consegue? Não, não consegue. Ah, Assim, eu não sou católica, meu marido tinha o batismo, aí eu coloquei meus filhos através do meu marido. Mas eu não sei se quem não, nenhum dos pais é batizado na católica, se consegue. Isso eu não, isso você não sabe, mas o não que sei. hoje fala é que tem que ter, né? Ok. O que fala é que eles pedem sim a apresentação do certificado de batismo da Igreja Católica. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho do meu marido até hoje. Aham, sim, é. É o que eu escuto também, é o que eu escuto também. Mas eu não sei se for de uma igreja evangélica, se eles aceitariam. Uhum. Porque também tem, né? Tem também o certificado, a certidão de batismo da igreja evangélica, né? Sim. Eu também não sei se eles, aí eu não sei se eles aceitam essa ou se precisa. Eu acho que não aceita, porque eu apresentei o meu, que eu sou batizada na igreja evangélica, e não aceitaram, pediram, aí eu, na época, pode ser que tenha mudado, né? Uhum. Mas assim, não aceitaram, pediram da igreja católica do meu marido, eu apresentei do meu marido, aí eles matricularam meus filhos. Mas pode ser que tenha mudado isso. Ok. Uhum. Ok. Mas tem essas duas possibilidades, né, Tem sim. de acordo com a condição de ir nesses dois tipos, né, de escola. Ok, ok. Muito bom, Lidiane. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito rica essa conversa, pelas informações que você trouxe. Com certeza vai beneficiar muito. A gente viu, né, muitas pessoas perguntando. Eu acredito que já serviu, né, de uma orientação importante e que isso possa, né, alcançar outras pessoas. Então, quem está aqui assistindo esse episódio e entender o que essas informações são importantes para vocês ou para alguém que vocês conheçam, pode encaminhar, né, o podcast, pode encaminhar também o nome, né, formar o nome do centro comunitário para que as pessoas possam ter acesso, né, que a gente possa compartilhar e cada vez mais pessoas conseguirem ter acesso e ir em busca daquilo que necessita, né? Então, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada, é um prazer. É um prazer, né, prestar informação e dar acesso, né, à informação para as pessoas, para que as pessoas não passem pelas dificuldades que nós passamos. Uhum, exatamente, exatamente. Então, a gente está encerrando essa conversa que trouxe hoje informações muito importantes, né? Muitas clarezas de como funciona o acesso a serviços e benefícios aqui no Canadá e como isso pode fazer a diferença mesmo, né? Na adaptação das pessoas e das famílias imigrantes. Obrigada, né, mais uma vez. Eu espero que a conversa tenha feito, né, sentido para quem está acompanhando e que isso possa ter ajudado a compreender e conectar um pouco mais com as suas experiências e fortalecendo, né, a trajetória aqui no Canadá. Então, para quem acompanhou até agora, muito obrigada. O podcast vai estar disponível, né? O episódio completo vai estar disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify. E a gente aguarda vocês lá. Pode fazer comentários, se tiver alguma dúvida, e a gente vai estar acompanhando e respondendo. Então, mais uma vez, obrigada. Tenha uma ótima noite. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias
e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.